O estudo sistemático, do jeito que a gente faz hoje na ciência, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, foi feito por Galileu. Galileu foi quem introduziu um método científico. Incorporou a experimentação e também a descrição fazendo uso da matemática. Galileu, ao estudar o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, fazia várias deduções, vários teoremas que eram provados, né? Isso no seu livro, onde ele discorria sobre duas novas ciências. O fato é que o estudo do movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, teve início ainda no início do século XVII. Portanto, há cerca de 400 anos, nós estamos estudando o movimento uniformemente variado. E o método não é diferente, ele só foi melhor entendido a partir da mecânica newtoniana. Hoje vamos estudar o movimento uniformemente variado. Vamos começar pela definição, a definição dada por Galileu, e ele dizia que esse é o movimento mais simples possível. É claro que depois do movimento uniforme, mas no caso do movimento uniforme, nós estamos admitindo que a velocidade é constante. Galileu estava se referindo a movimentos nos quais a velocidade muda com o tempo. E, dentre todos os movimentos nos quais a velocidade muda com o tempo, esse é o movimento mais simples, tal qual declarara Galileu. Vamos dar a definição mais geral possível de movimento uniformemente variado. Essa é a definição de Galileu, e por isso Galileu entendeu que movimentos nos quais a velocidade muda com o tempo, esse tipo de movimento é o mais simples dentre todos. Ora, lembrando que na definição de movimento uniforme, nós consideramos, estamos começando com o movimento uniforme de novo para a gente estabelecer um paralelo com o movimento uniformemente variado. No caso do movimento, nós consideramos aqui um intervalo de tempo ΔT. Ora, se o móvel está em movimento, no intervalo de tempo ΔT, a distância percorrida pelo móvel, poderíamos designar esta distância por d. No movimento uniforme, e nós dizemos que o movimento é uniforme, se
essa distância percorrida num intervalo de tempo, para qualquer intervalo de tempo, se a distância é proporcional, e chamamos essa constante de proporcionalidade de K, é proporcional ao intervalo de tempo. Então, se no intervalo de tempo ΔT, o móvel percorreu uma distância d, se essa distância d for proporcional ao intervalo de tempo, para qualquer intervalo de tempo, nós dizemos que o movimento é um movimento uniforme. Veremos agora que a definição de movimento uniformemente variado é bastante semelhante a essa definição. Ora, de novo, nós consideramos um intervalo de tempo ΔT. O móvel está em movimento e, em princípio, a sua velocidade pode variar. Se, num determinado intervalo de tempo, o módulo da velocidade, e eu quero lembrar que o módulo da velocidade, quando se trata do movimento ao longo de uma curva, o módulo da velocidade é a velocidade escalar do móvel. Mesmo porque o módulo da velocidade é uma grandeza escalar. Ora, durante um certo intervalo de tempo, digamos que o movimento seja tal que haja uma variação da velocidade. Veja que agora estou falando de variação da velocidade como sendo o módulo da variação do vetor velocidade, que muitas vezes, no caso do movimento ao longo de uma curva, é a própria velocidade escalar. Ora, se verificarmos que essa variação de velocidades, ΔV, for proporcional, depois nós vamos estudar a constante de proporcionalidade, mas se essa variação de velocidade for proporcional, vamos escrever aqui K', porque é uma outra constante de proporcionalidade, né? K' vezes ΔT. Então, nós dizemos que esse movimento ele é uniformemente variado. Ele varia porque a velocidade varia. E como bem apontado por Galileu, esse é o movimento dotado de aceleração o mais simples possível. De forma que podemos definir este movimento utilizando o conceito de velocidade, de variação da velocidade. Se as velocidades forem proporcionais aos intervalos de tempo, e qualquer intervalo de tempo considerado, então o movimento é uniformemente variado. Ora, podemos aqui considerar duas situações, como nós fizemos antes, né? Onde a gente pode ter um movimento uniformemente variado. Então, vamos considerar essas duas situações, né? Na primeira situação, o que nós fazemos é considerar o movimento de uma partícula ao longo de uma curva. É claro que, de novo, quero lembrar que consideramos aqui a origem do referencial, nós orientamos, né, essa curva e a gente define se a partícula está aqui neste ponto P, num ponto P qualquer.
A sua posição é caracterizada pela coordenada S, e S é função do tempo. Movimento ao longo de uma curva. Ora, se vamos agora definir este movimento de uma forma que é inteiramente equivalente à que eu dei anteriormente, mas agora eu estou construindo um movimento ao longo de uma curva. Quando o movimento se dá ao longo de uma curva, temos várias definições totalmente equivalentes entre si, porque o cálculo diferencial integral estabelece uma equivalência entre as várias definições. Então, podemos agora adotar a definição de movimento uniformemente variado. Quando um movimento se dá ao longo de uma curva, afirmando que o movimento uniformemente variado é caracterizado pelo fato de que a aceleração é constante. Por isso que colocamos a zero aqui, só para lembrar que a aceleração escalar é constante. Então, a aceleração escalar sendo constante, nós podemos demonstrar, utilizando o cálculo agora integral, né? Porque o que devemos fazer é escrever dv dt igual a zero, e a solução dessa equação aqui é v, né? Porque eu agora posso escrever que dv igual a zero dt, e agora integrar, né? Agora eu integro e vou obter v como função do tempo. E é fácil mostrar que, se eu tomar o instante inicial como instante de tempo t igual a zero, v varia com o tempo desta forma. V é igual a v0, v0 é a velocidade inicial, mais a zero é a aceleração, que se mantém constante. Portanto, se eu começar a partir dessa definição aqui, eu posso deduzir esta. Mas se eu começar por esta aqui, e se eu derivar a velocidade com respeito ao tempo, eu vou obter a de cima. Então, são definições inteiramente equivalentes, né? Agora, a gente sabe que, utilizando o cálculo diferencial, se eu sei que a velocidade varia com o tempo desta forma aqui, onde v0 é a velocidade no instante de tempo t igual a zero, isso é importante para as nossas considerações, né? A gente pode mostrar, utilizando essa ferramenta matemática, que os espaços, ou a coordenada espaço, varia com o tempo, de tal maneira que S de t é igual ao espaço no instante de tempo t igual a zero, mais v0t, mais a zero vezes t ao quadrado dividido por 2. Veja que agora eu posso adotar essa definição também. Eu tenho 3 definições equivalentes, mas a gente entende a equivalência entre elas só à luz do cálculo integral ou do cálculo diferencial. Então, eu posso começar com essa definição aqui, utilizar o cálculo diferencial, ou seja, derivando essa função,
para obter esta expressão para velocidade. A partir da expressão dessa velocidade, eu posso obter a zero. Então, eu tenho dois caminhos possíveis, né? Começando com o conceito de aceleração constante, né? E agora, usando o cálculo integral, eu começo com a zero constante e chego até essa expressão. Ou posso começar a partir dessa expressão e deduzir as demais, tá? Mas são expressões inteiramente equivalentes, né? Eu só gostaria de chamar a atenção aqui para o uso de gráficos, né, na cinemática, especialmente em relação ao movimento uniformemente variado, né? Ora, se a gente colocar num gráfico, vamos considerar dois tipos de gráficos, né? O primeiro gráfico é aquele no qual, no eixo das ordenadas, eu quero sempre reforçar esse aspecto da seta aqui, porque ela parece muito pequena, né? De forma que no eixo das ordenadas, nós colocamos a velocidade e no eixo das abscissas, o tempo, né? Mas podemos também pensar, né, num outro gráfico, onde nós colocamos no eixo das abscissas o tempo, a variável t, e no eixo das ordenadas nós colocamos agora a coordenada s, de forma que, só para lembrar a questão da orientação dos eixos, né? Aqui colocamos t e aqui colocamos a coordenada s. S como função do tempo. No caso do movimento uniformemente variado, então, não é difícil demonstrar, é muito fácil, na verdade, demonstrar, né, que esse gráfico é o gráfico de uma linha reta, né? Ou, se quisermos, podemos desenhar, talvez, esse gráfico de uma forma até melhor, né, para ressaltar isso, né? Eu tenho aqui, então, dois movimentos uniformemente variados, né? Note-se que esta reta cruza o eixo das ordenadas num ponto, este ponto, ou no caso anterior, este ponto, de tal forma que esse ponto aqui, na realidade, corresponde à velocidade inicial v0. E a inclinação dessa reta, ela me dá a aceleração. De forma que gráficos típicos de movimentos uniformemente variados, quando a gente considerar o gráfico das velocidades, é bem simples. É uma função afim. V é uma função afim do tempo. Porque, como dissemos antes, essa é a forma geral da função v de t igual a v0 mais a zero vezes t. Ora, vamos considerar agora o gráfico dos espaços, ou da coordenada espaço contra o tempo.
Ora, essa curva, na verdade, é uma parábola, ela é mais difícil de ser desenhada, mas ela tem essa forma geral aqui, né? Observe-se que, em primeiro lugar, quando essa curva cruza o eixo das ordenadas, neste ponto aqui, esse ponto aqui corresponde ao espaço inicial. Aqui eu fiz um gráfico típico de movimentos para os quais essa aceleração é positiva, de forma que esse gráfico aqui é um gráfico típico da situação onde a zero é negativo. Por outro lado, poderíamos pensar num gráfico típico quando essa aceleração é negativa, agora com cavidade dessa curva é para baixo. Então, é uma parábola, essa curva é uma parábola, e nesse caso a zero é um valor ou assume um valor negativo. A aceleração, que é constante, né, é negativa. Então, estamos aqui falando de dois gráficos, né, típicos. É claro que, no caso desse primeiro gráfico, é bom sempre a gente chamar a atenção para dois pontos aqui. São pontos nos quais a coordenada espaço é igual a zero. E ela pode ser determinada a partir das raízes do polinômio de segundo grau. Finalmente, quero chamar a atenção também para esse ponto. Este ponto aqui, ele é o ponto no qual a velocidade do móvel é igual a zero. Neste ponto aqui, ou seja, para este valor do tempo, a velocidade é igual a zero. Portanto, esse instante de tempo corresponde exatamente a esse instante de tempo aqui. Mas essas são algumas observações que gostaríamos de fazer em relação ao movimento uniformemente variado. Então, nós definimos o movimento uniformemente variado no caso do movimento ao longo de uma curva. E nós gostaríamos agora de chamar a atenção para uma coisa que é importante. Ora, no caso do movimento uniformemente variado ao longo de uma curva, nós exigimos que a aceleração escalar seja constante. Escrevemos A é igual a zero. No entanto, eu quero lembrar que, no caso do movimento ao longo de uma curva, a aceleração vetorial não é constante. Ora, neste caso, o que é constante é só a componente da aceleração na direção tangencial, porque é disso que trata. É disso que trata a cinemática escalar ao definir a aceleração escalar. Então, a aceleração tangencial ou a componente da aceleração na direção tangencial à curva, essa é a aceleração escalar. E é essa que é constante. No entanto, é importante lembrar, né, que, além dessa componente, nós temos ou devemos levar em conta
também a aceleração centrípeta. Sim, se está ao longo de uma curva, essa aceleração, por outro lado, ela não é constante. Claro que ela está sempre dirigida para o centro de curvatura, né, da circunferência osculadora. Muito bem, de forma que aqui nós temos uma aceleração, a componente normal da aceleração. Portanto, no movimento uniformemente variado ao longo de uma curva, nós só estamos falando da componente tangencial da aceleração e que essa é constante. Mas não é verdade que a aceleração seja constante, a aceleração vetorial. Isto aqui não é verdade, não é verdade. Essa é uma observação que gostaríamos de fazer. Muito bem, vamos agora à definição de movimento uniformemente variado, fazendo uso agora do conceito de velocidade vetorial. Ora, dizemos, e eu quero lembrar que a velocidade vetorial, quando nós temos um movimento ao longo de uma curva, ela não é constante. Não é constante. É só o módulo da velocidade que é constante. Muito bem. Então, vamos agora dar uma definição, né, envolvendo o conceito de velocidade, envolvendo o conceito de aceleração. Agora estou falando de aceleração vetorial. Vamos começar com uma definição e depois vamos dar outras que são equivalentes a essa. Na primeira definição, nós dizemos que o movimento é uniformemente variado se a aceleração for constante. Veja, agora estou falando do vetor aceleração constante. E veremos depois na dinâmica que isso ocorre quando a soma das forças agindo sobre a partícula, o ponto material, for constante. Mas não importa. Nós estamos falando aqui de cinemática. Não estamos introduzindo ainda conceitos da dinâmica. Esta é uma definição de movimento uniformemente variado. No caso do movimento ao longo de uma curva, nós já explicamos, isso não é verdade. Ainda assim, você pode ter um movimento uniformemente variado, levando em conta a questão da variação da velocidade. Ora, definimos o movimento uniformemente variado como sendo aquele para o qual a aceleração vetorial é constante. Essa é a primeira definição. Agora, usando o cálculo, a gente pode provar que a velocidade é tal que ela pode ser escrita como v igual a v0 mais A0 vezes t. Ora, o que significa isso? Significa que Vx é igual a V0x mais A0x vezes t, Vy é igual a V0y mais A0y vezes t, e Vz é igual a V0z mais A0z vezes t. O fato é que a velocidade, ela
varia com o tempo de uma forma linear. Eu estou falando aqui da velocidade vetorial. É claro que agora eu estou falando em componentes, né, do vetor velocidade. E pode-se mostrar que, a partir desta equação aqui, eu vou poder escrever para o vetor posição, que depende do tempo, de tal maneira que essa dependência se pode escrever como sendo igual a R, índice 0, o vetor posição no instante de tempo t igual a 0, mais V0 vezes t, mais A0 sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, veja, nós temos aqui duas alternativas, né? Eu posso, na verdade, eu tenho três. Eu posso definir o movimento uniformemente variado por essa expressão, por essa expressão, por essa expressão. Elas são equivalentes, porque derivando R, eu vou obter V. Derivando V, eu vou obter a aceleração. Ou ao contrário, a partir da aceleração, se eu integrar, eu vou obter a expressão para a velocidade. E a partir da expressão da velocidade, integrando, eu vou obter esta expressão para o vetor posição. Mas agora nós estamos utilizando uma linguagem, claro, em termos de vetores, né? Mas é uma definição, na realidade, muito boa. Mas eu quero lembrar que nós podemos ter movimento uniformemente variado com uma aceleração constante e sem aceleração constante. É isso que a gente está chamando atenção aqui, né? Porque fizemos uso daquela definição de movimento uniformemente variado. É claro que essas expressões podem se tornar mais simples, né? Desde que, por exemplo, eu faça uso, e essa é uma possibilidade, né? Eu considero aqui o vetor, por exemplo, o vetor aceleração, a índice 0, ele é constante, a 0, e agora eu posso fazer um eixo, o eixo x, por exemplo, com incidir, né? Eu posso fazer o eixo x com incidir ou ter a mesma direção da aceleração. Então, nesse caso, veja-se que eu posso escolher esse eixo como sendo o eixo x. Consequentemente, é a maneira de simplificar o estudo. Consequentemente, agora fica garantido, né, que, e é uma simplificação, não é uma simplificação pequena, né, que A0 só tem a componente x e escrevemos A0x. É claro que podemos orientar o eixo, por exemplo, no mesmo sentido da aceleração. Nesse caso, o eixo seria orientado assim, né? De forma que esta aceleração A0 só tem componente x, né? Eu vou escrever isso de uma maneira um pouco melhor, né? Usando a linguagem vetorial. Na verdade, o melhor seria escrever igual a A0 vezes i, né? Ou seja, a aceleração só tem a componente x, né? Aqui coloco agora o versor i, né? Bom, e agora as expressões se simplificam consideravelmente se eu fizer uso dessa escolha, né? De qualquer maneira, nós temos
quisemos chamar a atenção para isso, né? Nós temos uma definição só para movimento uniformemente variado. Mas esse movimento uniformemente variado pode ocorrer com uma aceleração vetorial constante e uma aceleração vetorial que não é constante. Esse é o caso do movimento de uma partícula ao longo de uma curva, ao longo de uma trajetória bem definida. Ali, nós dizemos que o movimento é uniformemente variado se a aceleração escalar for constante. Mas a aceleração escalar é apenas uma componente da aceleração, a componente tangencial. Mas, de qualquer forma, nos dois movimentos que acabamos de descrever, movimento ao longo de uma curva, ou um movimento que não está necessariamente ao longo de uma curva pré-definida, nós, de acordo com essas definições, e isso é fácil verificar, né, a velocidade é tal que sua variação é sempre proporcional ao intervalo de tempo. E isto valendo para qualquer intervalo de tempo. É claro que nós estamos falando de variações que ocorrem num intervalo de tempo. O fato é que, com isso, nós podemos escrever as equações horárias do movimento uniformemente variado.